Vamos agora para a segunda mesa. O segundo tema, o momento do futebol brasileiro na visão dos profissionais da mídia esportiva. Vamos primeiro chamar o nosso mediador, Heraldo Leite, radialista, que inclusive eu vi muito, que inclusive me estimulou muito a continuar no futebol. Parabéns. Fábio Tubino, jornalista e radialista. Rafael Marques, comentarista da ESPN, Rádio Globo CBN. E, finalmente, Ricardo Gonzalez, comentarista do Grupo Globo. Inclusive, o Ricardo também. Inclusive, Ricardo, você não lembra, mas você também deu uma grande cobertura ao início da minha carreira, ainda no Jornal do Brasil. E hoje em público eu te agradeço. Pessoal, antes de passar a palavra ao nosso mediador, Heraldo Leite, só dizer o seguinte: o pessoal da preparação física falou sobre o futebol feminino, mas nós vamos ter uma mesa específica do futebol feminino, entendeu? Então, é só para adiantar para vocês. Um abraço. Então, além dos pedidos de continuação das mesas, existe também de novas mesas, né? Então, Heraldo, passo para você agora o comando da mesa. Muito bom dia a todos, prazer de estar aqui. Obrigado, Fernando Pires, pelo convite. Quando ele me disse que queria fazer do ano passado, em relação ao último fórum, né, o primeiro fórum internacional, alguma coisa diferente, que não fosse restrita exclusivamente aos treinadores, ampliando um pouco a visão sobre o momento do futebol brasileiro, e por isso queria incluir a imprensa, eu de pronto aceitei. E reunimos aqui alguns dos, centenas de jornalistas que podiam estar aqui para debater esse assunto. Assim como o que a gente vai tratar aqui, o que vocês ouviram há pouco aí com os preparadores físicos, o assunto futebol é interminável. Se a gente não tiver um ponto de partida e um ponto de chegada, a gente vai ficar falando, vai ficar debatendo, porque as opiniões são diversas. Então, a gente vai tentar ser o mais sucinto possível para entender e obedecer ao nosso tempo que foi destinado aí pela produção do Fórum de Treinadores. Isto posto, apresentar aqui Rafael Marques, que é comentarista da Rádio Globo CBN e comentarista e repórter também algumas vezes da ESPN, meu companheiro de muitos anos, meu fiel escudeiro durante muitos anos também, na coordenação de esportes da Rádio Globo, uma certa época, e que é um cara extremamente devotado à causa do jornalismo. Apresentar aqui o Fábio Tubino, filho do grande professor Manuel Tubino, um grande jornalista também, estudante até hoje, professor, hoje em dia também na carreira acadêmica, e que é um estudioso do futebol e atuante na mídia esportiva também. E o Ricardo Gonzalez, meu companheiro também de tanto tempo, começou no jornal, passou hoje para a televisão, é um dos brilhantes comentaristas da do Sport TV e participa de programas de debates, de transmissões esportivas e tem também uma grande visão. Aliás, os três são meus companheiros também da Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Rafael faz parte da comissão do Conselho Técnico, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética também. Tubino é da diretoria, diretor-secretário, e o Gonzalez é meu vice-presidente lá, uma espécie de braço direito e conselheiro mor para a gente tomar decisões nem sempre muito fáceis de serem tomadas. Então eu vou começar pedindo que cada um faça. A gente tinha estabelecido aqui, o Rafael Marques, por exemplo, tem às 11h40 uma transmissão na Rádio CBN que ele tem que fazer. Então, 11h35, ele tem, seja qual for o nível das nossas conversas aqui, ele vai precisar se ausentar. Então, eu vou começar com ele para fazer uma apresentação, uma breve apresentação. Tinha programado 15, vamos fazer 12 minutos para a gente poder tentar fazer uma coisa bem
bem produtiva para todos vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência que vocês tenham conosco nesse tempo que vamos dedicar aqui ao fórum. Bom dia, Geraldo, Tubino, Gonzalez, a todos que estão presentes aqui na plateia. Obrigado, Fernando, pelo convite. Segundo Fórum Internacional dos Técnicos de Futebol. E, assim, a gente não pode dissociar o produto da sua veiculação, né? Aliás, produto, conceitualmente falando, ele só é algo tactível se ele tiver algum tipo de proliferação, se aquilo que ele essencialmente puder ser divulgado, expandido, tratado. Se vocês organizam uma festa na casa de vocês, para os familiares, para os amigos, e não colocam isso em rede social nenhuma, não colocam no WhatsApp, não colocam no cartaz na rua, ninguém vai saber que vocês fizeram uma festa, porque a intenção de vocês é que só as pessoas convidadas participem da festa. No futebol, não. Como um produto de consumo coletivo, e aliás, o maior fenômeno de mobilização do sentimento humano é o futebol, isso está comprovado antropologicamente, inclusive, ele precisa da divulgação. Então, conceitualmente, quando a gente estava debatendo aqui internamente nós quatro, sobre que tema cada um falaria, eu até pedi para falar sobre as relações entre técnicos e jornalistas no fenômeno, no advento chamado entrevista coletiva. Temos aqui profissionais do mundo do futebol e que invariavelmente, em algum momento, já tiveram a oportunidade de estar do lado de cá, onde nós estamos agora, que é o lado do actante, do produtor de conteúdo. E existe o interlocutor, que é o outro lado, que são os jornalistas que participam das entrevistas coletivas. Quem nunca participou de uma entrevista coletiva já assistiu, com certeza alguma, né? São várias, todas as vezes que tem jogo, tem entrevista coletiva. E começar pelo conceito disso, né? Às vezes as pessoas não sabem por que tem essas entrevistas dos técnicos depois dos jogos. Isso hoje pertence à natureza do regulamento da competição, das competições da CBF, que é um regulamento baseado nas competições da Conmebol, que por sua vez é um regulamento baseado nas competições da FIFA. A entrevista coletiva de um técnico após os jogos, independentemente do resultado final da equipe que ele dirige, ela pertence à liturgia do jogo. Então não é uma questão de escolha, não é uma coisa que o técnico escolhe estar, muito menos a imprensa escolhe estar lá entrevistando o treinador. É da natureza do jogo, tal qual o regulamento, as regras do jogo, tal qual o protocolo de abertura de uma partida, tal qual o protocolo de encerramento, tem a entrevista coletiva. Então ela é um elemento do jogo. Então não é um favor, não é um acordo de cavalheiros, não é uma cortesia, não é nada disso. É um regimento. Todos nós somos favoráveis à existência dele? Não. De antemão, eu talvez surpreendendo alguns aqui digo, como cronista em atividade há 28 anos e como pertencente ao corpo diretivo da nossa Associação de Classe aqui do Rio de Janeiro, a SERJ, uma instituição de 110 anos, eu digo a vocês que não acho que seja uma coisa que devesse constar em regulamento. Eu entendo que a entrevista coletiva, ela precisa acontecer mediante as suas necessidades, as suas demandas. Então, se por acaso, após um jogo, é mais importante que fale um jogador, que fale um dirigente, que fale um outro profissional que tenha tido alguma relevância na partida, que fale esse outro profissional, e não necessariamente o técnico, porque imaginem só os senhores o seguinte, são 38 jogos no Campeonato Brasileiro, 38 jogos no intervalo de 7 meses. Uma matemática simples indica o seguinte, um técnico dá, em média, 5 a 6 coletivas por mês. Não é muito, gente? Coloca-se no lugar desse profissional. Chega uma hora que ele talvez não tenha muito o que dizer, a não ser que seja um tema específico do jogo, e o profissional que está lá cobrindo constantemente aquele clube não tem mais o que perguntar. Então, o fenômeno da entrevista coletiva, no meu entendimento, falo por mim, não falo pela classe, precisa de um reajuste, precisa de uma readequação a realidades de tempo e espaço, ao perfil dos perguntadores, ao perfil do futebol, àquilo que o torcedor do futebol hoje está precisando e ávido por receber. Mas ele hoje pertence à natureza do jogo. E a pior coisa que pode existir numa entrevista coletiva, tanto para quem entrevista quanto para quem é entrevistado, é aquela sensação de obrigatoriedade. Tudo que a gente faz por obrigação normalmente é pior, né? Porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ir no médico, porque eu tenho que levar minha filha na escola. Toda obrigação tende a nos frustrar, tende a nos deprimir um pouco. Aí acaba a gente se acostumando com a rotina. Aquilo que é obrigatório geralmente é mais duro, aquilo que é espontâneo geralmente é mais suave. Então é outro motivo pelo qual eu sustento que a gente precisava rediscutir esse modelo. Mas, já que ele existe,
É preciso que os personagens que participam desse advento estejam suficientemente imbuídos da seguinte percepção: temos que ir, então vamos com o espírito desarmado. E aí existem ruídos e falhas neste processo, através dos tempos, devidamente materializados em vários exemplos. Eu poderia ficar aqui o tempo todo do nosso seminário falando sobre situações práticas que aconteceram em entrevistas coletivas, com direito até a quase vias de fato, mas não é essa a intenção, não é essa a natureza, a proposta da nossa conversa aqui. Mas a partir do momento que existe essa obrigatoriedade, tanto o entrevistador quanto o entrevistado, lição número 1, eles precisam ir para esse evento de alma desarmada. Muitas vezes isso é impossível por parte do entrevistador, porque ele torce para aquele time que acaba de perder um jogo, e ele vai ter a oportunidade que milhões de torcedores como ele queriam ter de entrevistar o técnico e dizer: ô cidadão, por que você botou fulano, não botou ciclano, não perdeu o jogo? Né? Ele tem essa avidez reptiliana. Isso vem da natureza de torcedor que ele desenvolve dentro de si. Muitas vezes o entrevistado perdeu um jogo, um clássico, puxa, time A perdeu para o time B rival 4-0, fulano tem que ir para a coletiva, o cara já está lá com a cabeça fervendo, pode ser demitido no dia seguinte, cobrança da diretoria, briga no vestiário, ainda vou ter que encarar os jornalistas, mas não tem jeito. Sabe o que acontece quando as pessoas vão com o espírito armado para a entrevista coletiva? Tanto os entrevistadores quanto os entrevistados, acontece uma coisa muito comum na linguagem da publicidade chamada ruído. O ruído nada mais é do que a comunicação turva. É quando algo que se pretende ser feito de uma maneira suave, espontânea, simples, natural, atinge um nível de desgaste, porque é fator humano, que torna aquele evento menos valioso. Quando uma entrevista coletiva é feita de maneira turva, quando ela desenvolve ruídos, ela é ruim para todo mundo. Primeiro que conceitualmente não existe nós e eles. Jornalistas e treinadores pertencem ao mesmo ecossistema. São elementos que compõem a bolha do futebol. E como tal, ou como tais, deveriam se comportar dentro de uma lógica de parceria, mesmo tendo naturezas e objetivos muitas vezes divergentes. É do ofício, sempre foi. O papel da imprensa, que através de décadas divulga o futebol e ajuda a transformar o futebol nesse fenômeno gigante, 1 a cada 8 famílias no Brasil, isso é provado estatisticamente, trabalha no futebol, do futebol ou para o futebol. 1 a cada 8 famílias. Isso é muita coisa. Nós estamos diante de um fenômeno que, enquanto produto de viés socioeconômico, é transformador na vida das pessoas. Diante disso, uma entrevista coletiva precisa ser encarada pelas duas partes como algo construtivo. Se um profissional de comunicação vai para uma entrevista coletiva alcoolizado, fora de si, disposto a cobrar do técnico, ser um porta-voz da sua torcida, sem elementos técnicos do jogo suficientemente fundamentados, sem equilíbrio emocional, este profissional comete um erro grave. Se um treinador chega para a entrevista coletiva com bronca do jornalista A, jornalista B, revoltado no vestiário, revoltado com a torcida, sem o preparo para as perguntas que genuína e acertadamente serão feitas, ele também está cometendo um erro. E é justamente em cenários como esse que nós temos os problemas que vocês estão acostumados a ver nas coletivas regulares do futebol brasileiro. Acontece menos no futebol europeu, mas também acontece. E por que acontece menos no futebol europeu? Porque lá a percepção de espaço de cada elemento do ecossistema é muito mais bem fundamentada. Esse evento aqui que o Fernando Pires organiza tem parceria com uma instituição de correlação com a nossa origem lusa, E em Portugal acontecem vários problemas em entrevistas coletivas entre jornalistas e treinadores. Por quê? Porque existem traços etimológicos semelhantes entre brasileiros e portugueses. Se vocês forem fazer uma comparação entre as coletivas que acontecem aqui em Portugal, que acontecem na Premier League, na Série A da Itália, em La Liga, o técnico fala antes do jogo, no campo, quando chega ao estádio,
Ele responde 4 a 5 perguntas para a emissora que está transmitindo, gerando aquele jogo para 198 países. Bilhões de pessoas estão vendo aquela entrevista. Há um entendimento nessas ligas europeias, que é uma coisa que nós aqui estamos engatinhando, e que é uma coisa muito particular. Modestamente, eu não consigo enxergar muito viés de continuidade, porque no Brasil, fundamentalmente, o comportamento dos dirigentes é egoísta. Isso é uma essência, não é uma regra. Mas nos lugares onde os conceitos de liga já são fundamentados e todos entendem que o produto é maior do que qualquer ser humano que dele faça parte, isso funciona muito melhor. Então, meus amigos, acima de tudo, e eu vou já encerrar aqui a minha participação, é fundamental que todos nós tenhamos em mente o seguinte: a entrevista coletiva pertence ao jogo e ela precisa ser boa para os dois. Mas, Rafael, e se um jornalista vier com uma pergunta agressiva, uma pergunta sem propósito, sem base, o que eu tenho que fazer? Eu entendo você, como técnico, diante de uma pergunta acéfala, desprovida de conteúdo, como reagir. Lamento dizer para você, mas você precisa respirar fundo e acertar o erro de uma história que começou sendo contada erradamente. É você quem precisa ter o equilíbrio, entender que talvez seja de uma pessoa despreparada, que talvez nem quisesse estar ali, ou talvez estivesse ali por um erro de alguém, e responder não para aquela pessoa, e sim para o torcedor que está ouvindo aquela sua resposta por N veículos diferentes. Talvez aquela pessoa tenha 100 seguidores no canal de YouTube dela, mas a pergunta que você está respondendo, como ela é coletiva, está sendo veiculada por uma emissora que tem 5 milhões de pessoas vendo. Então não é para aquela pessoa que está respondendo, você está respondendo para o seu torcedor, através daquela pergunta. E o mesmo serve para o contrário. Se você, como técnico, diante de uma pergunta boa, ou uma pergunta pode não ser a melhor, mas condizente com o veículo, se imbui de alguma bronca prévia daquele jornalista, como recentemente nós tivemos o exemplo do ex-técnico do Bahia, o Renato Paiva. Se você tem uma coisa prévia em relação àquele jornalista, se você não queria responder essa pergunta e ela apareceu na hora que você não estava preparado emocionalmente, e aí você vai e faz uma resposta grossa, estúpida, lacônica, inconsistente, além disso estar depondo contra a sua imagem, você está atingindo um profissional? Não, você está aviltando, roubando, prejudicando o interesse do seu consumidor. É o torcedor do seu clube que está esperando pela sua resposta, pela sua manifestação, e você não o fez. Então, meus amigos, para encerrar da minha parte, depois os companheiros vão falar de outros assuntos, eu queria muito falar sobre isso, depois podemos desenvolver outros temas. Eu tenho uma palestra pronta, que inclusive já tive a oportunidade de ministrá-la para 2 turmas da BTF lá na escola. O Fernando participou desse processo, junto com o Carlos César, na época, falando para alunos de educação física e para alunos do curso de técnico de futebol. Uma coisa que todos nós temos que ter em mente é o seguinte: o contato entre o personagem do esporte e o divulgador do esporte, ele precisa acontecer. E é bom para todo mundo que se desenvolva esse contato da maneira mais suave, perene e cordial possível. Obrigado. Muito bem. Nós vamos voltar ao tema. Ele fez a apresentação inicial dele, o Rafa, né? Fez a apresentação inicial. Agora o Tubino vai fazer a apresentação dele e em seguida o Gonzalez. E depois a gente volta aos assuntos em debate, abordando vários desses pontos que foram levantados aqui, inicialmente pelo Rafael Marques. Fábio Tubino, sua vez de apresentar o seu tema para a nossa plateia no 2º Fórum da BTF. Bom dia a todos, um abraço fraterno. Fernando, muito obrigado pelo convite. A gente vinha debatendo, Heraldo, eu e Ricardo, sobre os temas, e essa semana foi uma semana muito rica de informações sobre o tema que eu gostaria de destacar e que agora eu vou trocar um pouco de ideia para vocês. Existe um fenômeno que existe desde os anos 60, do ponto de vista histórico, que repercute muito em tudo o que acontece no futebol, principalmente nos dias atuais. Mesmo com toda a tecnologia, com um número impressionante de mídias diferentes, ou então podemos dizer alternativas, que são as webs, que são as rádio e televisões webs, os canais da internet,
Mas, por exemplo, a falação esportiva foi um termo que foi criado pelo escritor e grande filósofo italiano, mestre de comunicação, Umberto Eco. E a falação esportiva ela começou lá nos anos 60 e não parou mais, cada vez cresce mais. O que é a falação esportiva? A falação esportiva nada mais do que a resenha que acontece nos meios de comunicação, pela mídia, as mesas de debates, principalmente, o noticiário esportivo, a cobertura setorizada que sempre existiu no futebol e que os meios de comunicação fazem bombardear, principalmente porque existe uma programação grande em torno da divulgação do futebol, principalmente com as emissoras agora por assinatura. Você vê debate o dia todo, na ESPN, na Sport TV, nas emissoras de rádio, você vê noticiário, programas o dia todo, na hora do almoço, no fim da tarde, no fim da noite, e o torcedor gosta, sempre gostou de acompanhar esse tipo de programação. Então, a primeira oportunidade que a falação esportiva existiu foi nos anos 60, com a grande resenha esportiva Facite, apresentada pelo Luiz Mendes. O Luiz Mendes trabalhava na ocasião na TV Rio e foi para os Estados Unidos fazer uma cobertura de boxe. Ele cobria competições de pugilismo. E aí assistiu na televisão norte-americana uma mesa de debates política e falou: por que não implementar esse mesmo modelo no Brasil? Chegando aqui, foi conversar com o diretor da emissora, no caso, na época, Walter Clark, e trouxe a ideia de se fazer uma mesa de debates que cada um pudesse apresentar. No primeiro momento, a ideia seria que cada debatedor, jornalista, fosse identificado a um clube, a um time. Então, você tinha o jornalista identificado ao Botafogo, o outro ao Fluminense, o outro ao Flamengo e, finalmente, ao Vasco, os 3 grandes clubes do Rio de Janeiro. Assim foi o João Saldanha e o Armando Nogueira, que foram identificados ao Botafogo, Vitorino Vieira e depois o ex-jogador Ademir Menezes, identificados ao Vasco, José Maria Escassa era identificado ao Flamengo e o Nelson Rodrigues era o identificado ao Fluminense. Nesse período, várias novidades aconteceram no futebol. Entre estas, o videotape que foi inserido nas coberturas de televisão. E aí o próprio Luiz Mendes relatou muito isso, que num dos debates da grande resenha esportiva Facite, primeiro apresentado na TV Rio e depois na TV Globo, que o Nelson Rodrigues, que pouco enxergava, porque era um grande cronista em termos de texto, né? Mas criador de personagens, teve a sua importância fundamental para a crônica esportiva especialmente. Mas, em termos de leitura tática do jogo, Nelson Rodrigues não tinha uma leitura tática. E aí, na criação do videotape, um dia desse, logo após um jogo entre Fluminense e Botafogo, o Luiz Mendes falou: agora não há como contestar o pênalti que não foi marcado aqui pelo árbitro, porque o videotape está comprovando, está mostrando, o tape está mostrando. O que você acha, Nelson? Aquele pênalti de fato existiu, né? E aí o Nelson virou-se para a câmera e disse: pois Mendes, o videotape é burro. Quer dizer, com aquela paixão que ele tinha pelo Fluminense. E aí criou-se a relação de debate do torcedor com o profissional do futebol e do profissional do futebol com o torcedor. Isso nunca terminou, sempre aconteceu desde então. Esta semana, por exemplo, tivemos o caso do Jorge Jesus
dizendo que o Neymar não deveria ter sido convocado para a seleção brasileira porque estava contundido. E aí o Neymar jogou, fez 2 gols, quebrou o recorde segundo a FIFA, e na sequência, como o Rafa até falou das coletivas, o Fernando Diniz foi na coletiva e disse: olha, ele estava vendo o outro Neymar, porque o Neymar tinha plenas condições de jogo, e respondeu no campo. E gerou uma falação esportiva, não só dos outros companheiros da mídia, como também do torcedor, do ouvinte, do leitor, do internauta, do telespectador. É apenas uma pólvorazinha para a gente refletir essa questão do termo falação esportiva, criado pelo Humberto Eco, e que se desenvolve ao longo dos tempos na mídia esportiva do Brasil e de vários lugares do mundo. É isso, Heraldo. Muito bem, Tubiano. Tubiano deixou tempo aqui para a gente usar mais tarde. Ricardo Gonzalez, agora você com a apresentação do seu tema, igualmente aqui 12 minutos, mais ou menos, para você expor inicialmente o seu pensamento. Legal, Heraldo, eu vou te pedir, enquanto eu estou falando, você dar uma controlada nisso, porque o tema que eu escolhi de falar são os problemas do futebol brasileiro do ponto de vista da mídia, né? Para falar dos problemas do futebol brasileiro em 10, 12 minutos, eu vou ter que fazer uma arte da edição aqui, porque não são poucos. Queria primeiro agradecer e parabenizar a BTF, na pessoa do seu presidente, o Fernando, por esse fórum. É absolutamente fundamental a troca de experiências entre os diversos setores que compõem o universo do futebol. Queria agradecer o carinho que a gente foi recebido aqui por ex-colegas, enfim, reencontrar o professor Márcio Meira, com que eu tive o privilégio de conviver na cobertura, muito mais no Fluminense. Eu também, trabalhar, foi muito bom, numa época em que a gente tinha acesso aos treinamentos e a gente podia fazer amigos, né, com os profissionais, e, enfim, os profissionais também nos conhecerem melhor, entender a natureza do nosso trabalho. Vou gastar um minutinho do meu tempo só para corroborar um pouquinho da fala do Rafael e explicar um ponto de vista que para mim é muito relevante nessa questão das coletivas, que é o seguinte: eu acho que falta muitas vezes aos profissionais que estão dando as entrevistas coletivas o entendimento da natureza daquele evento, né? Então, muitas vezes o profissional que está sentado ali, ele pensa, até por não ter sido orientado de maneira diferente, ele pensa que ele está falando, ele está respondendo ao jornalista que fez a pergunta, ou eventualmente ao apresentador do programa onde aquela entrevista coletiva está sendo exibida. Eu queria lembrar só que o que falta, e isso agora há pouco tempo o professor Vanderlei Luxemburgo, ele agora reiteradamente ele fala isso: eu não tenho que comentar o jogo, quem tem que comentar o jogo são vocês. Vamos pensar num jogo noturno, que quase sempre acontece, jogos noturnos no meio de semana. O jogo acaba quase sempre perto da meia-noite, e aí a coletiva vai lá para 00:30 e as televisões, emissoras de TV estão transmitindo. Quem está, mais ou menos, a audiência de uma entrevista coletiva, principalmente dos grandes clubes, é algo em torno de 2, 3 pontos. Isso aí é gente à vera vendo, é muita gente vendo essa entrevista. E é para essas pessoas que ele está falando, porque se a pessoa está em casa, com a possibilidade de estar lá com o namorado, com a namorada, tomando a sua cerveja, vendo um filme, navegando pela internet, há inúmeras concorrências àquela entrevista coletiva. Se o sujeito está em casa vendo aquilo ali, não é para ver o que o jornalista acha, não é para ver o que o repórter acha, ele quer ver o que o treinador achou do jogo. Por que o treinador fez essa ou aquela substituição? Por que o time entrou desta ou aquela maneira? Por que jogou desta ou aquela maneira? Então, é para esse pessoal que está... Então, se o treinador se recusa a responder, ele diz: não, quem tem que comentar é vocês. E não sei por que se faz isso. Ele está achando que está respondendo ao repórter. O repórter é apenas o meio, a interface. E aí, se ele não responde, aqueles milhões de pessoas que estão vendo,
eles vão passar a se desinteressar, porque ele vai ligar aquilo ali para ver um treinador não responder, né, não tirar a dúvida que ele, que está lá na casa dele, até aquela hora vendo, se aquilo não satisfaz mais ele não vai ver mais, e quanto mais gente não ver aquela coletiva, menos interesse o programa vai despertar, e menos interesse o patrocinador vai ter em patrocinar o programa, e menos recursos você está tirando da cobertura esportiva, e é uma cadeia que você vai, que no fim da linha, quem vai ser prejudicado é o clube, enfim, que hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, mas o grande sustento financeiro da maioria dos clubes vem do patrocínio das emissoras. Era só porque eu acho que esse entendimento ele não acontece na maioria dos profissionais com relação a quem você está dando uma entrevista coletiva. Não é quem está ali com o microfone na mão, é quem está em casa vendo. Dito isto, eu vou tentar resumir aqui, como o Heraldo lembrou, a gente representa aqui milhões de jornalistas esportivos e está longe de ser uma questão unânime, mas quando o Fernando me convidou e me sugeriu que eu falasse sobre os problemas do futebol brasileiro com relação à mídia, eu tentei imaginar, né, de uma maneira ainda que superficial, mas tentei amarrar os pontos que são temas de debate na mídia. Então, o que a mídia fala, basicamente, hoje em dia? Fala-se de calendário, né? E aí sempre os vilões desse calendário são as competições que não são as mesmas do calendário europeu, né? Que são o campeonato nacional, a Copa do país e as competições continentais, no caso nosso, o Libertadores ou a Sul-Americana. Então, Copa do Nordeste, Copa Verde e os campeonatos estaduais, eles são meio que demonizados por uma parte da mídia, por uma parte relevante da mídia. Outra coisa que se fala é impaciência com os treinadores. A gente viu na mesa anterior, alguém trouxe o dado de que cada treinador tem, em média, 3 meses dentro de um clube, e não há a menor condição de se fazer um trabalho consistente nisso. Isso tem várias subdivisões de problemas, que é o fato do treinador sabe que está com a cabeça permanentemente a prêmio, então ele não vai fazer o jogo que ele acha o melhor, ele vai fazer o jogo que vai garantir ali talvez uma longevidade um pouco maior, porque é assim que funciona. Você tem questões de conflito entre seleção brasileira, data FIFA, agora que se evoluiu para você interromper o campeonato nos jogos de seleção, mas mesmo assim ainda é um ponto que deixa o treinador da seleção numa situação muito complicada, de às vezes não poder convocar ter que convocar só 2 de cada time. A gente pode elencar vários problemas como esses que eu disse aqui, e todos eles têm uma interseção, que é a falta de capacidade ou a falta de vontade política ou a falta de uma visão, de uma convicção maior dos dirigentes. Todos esses problemas que a gente elenca aqui, aí fica a sugestão até para o Fernando, para a Associação dos Treinadores, de trazer essa discussão, de trazer mais dirigentes esportivos para tratar desses problemas e questionar algumas atitudes, ou a maioria das atitudes, e isso eu posso afirmar sem medo de errar, por conta desse amadorismo e do fato dos dirigentes, a maior parte das vezes, serem reféns de rede social, de pressão interna no modelo associativo, de grupos políticos que querem esse ou querem aquele treinador, ou que querem esse ou aquele jogador. É por isso que a mídia, de uma maneira geral, ela compra a ideia da SAF quase que de uma maneira incondicional. Quer dizer, não importa nós não avaliamos se aquele modelo de SAF é bom, é positivo, ou se o grupo que está entrando, ele ele vai dar as garantias, vai fazer o negócio direito, mas é melhor isso, onde você blinda um pouco, onde você tem uma possibilidade, como houve no Botafogo, de você manter o trabalho de um treinador mesmo com pressão de torcida, do que essa roda viva que não leva o futebol brasileiro a parte alguma. Só para eu concluir, arredondar,
vou pegar um exemplo do calendário, em que a gente, a meu ver, equivocadamente, demoniza essas outras competições, quando a gente tinha, o futebol brasileiro tinha uma possibilidade, pela nossa cultura, de ter uma baita de uma pré-temporada, de fazer do campeonato estadual, não é jogar com o time reserva, é reservar aquele espaço e aquela competição para que os treinadores, os preparadores físicos, a fisiologia, toda a comissão técnica pudesse fazer daquilo uma preparação para você chegar bem nas competições nacionais. Então você não é colocar o time reserva, é você ir montando o time. Então quando você tem um jogo contra o adversário mais fraco, estou falando isso do ponto de vista dos grandes times, evidentemente. Você pode fazer um teste, uma experiência, uma tática. Quando você tem os clássicos, você já tem um teste maior, você já pode testar como é que aquela tua ideia de jogo ela vai funcionar. Tudo isso seria excelente e os times chegariam nos campeonatos nacionais e nos sul-americanos muito, muito mais prontos. Mas por que isso não acontece? Porque o campeonato estadual, ele é tratado pelos dirigentes e pelos torcedores com o mesmo peso. Então o cara sabe que se ele não ganhar o campeonato estadual, ele está na rua. Então aí você bota o melhor que você tem no campeonato estadual, você já queima uma parte fundamental da preparação física, você desgasta o teu elenco para valer no começo de temporada, porque você sabe que se não ganhar o campeonato estadual você vai ser demitido, e quando chega lá na frente, no restante da temporada, aí você tem jogador lesionado, aí você tem jogador, enfim, que não tem condição, desgastado. Então isso é só um detalhe de como a falta de preparo, de convicção dos dirigentes, ela interfere no trabalho dos treinadores, de todas as comissões técnicas, inclusive no nosso, porque a gente tem que perder tempo. Em vez de ficar falando dos times, ou enfim, do rendimento, da produção das equipes, a gente tem que ficar falando de treinador que vai ser demitido e se perde 2, 3 jogos, já começa, será que vai cair? Essa é a discussão, quando não deveria ser. Agora, realmente, para fechar, vou dar só um exemplo prático. Um treinador, e não é um treinador de gerações anteriores, da época que eu fazia o dia a dia de clube. É um treinador da nova geração, está empregado hoje na Série B. Eu tenho o privilégio de ter a amizade dele, não vou citar o nome dele, porque ele não me autorizou, mas que ele trocou de time, o time dele estava indo ali, ganhando bem, dentro de acordo com a qualidade do elenco também, da capacidade de investimento do clube. E ele foi demitido e eu mandei um zap para ele, porque me surpreendeu, não era uma trajetória, não era uma campanha para demissão, em hipótese nenhuma. Falei, e aí, amigo, o que aconteceu? Aí a resposta dele foi o seguinte: eu fui chamado na sala do presidente na segunda-feira para ser comunicado da minha demissão, e o presidente me disse o seguinte: olha, fulano, se dependesse de mim, você ficaria, porque eu estou aqui, eu estou vendo que você trabalha, estou vendo a qualidade do seu trabalho, mas eu não estou aguentando a rede social, é muita pressão. Ou seja, é assim que se comanda, né? Então, e aí como é que a gente resolve isso? Resolve fazendo fóruns como esse, a mídia tentando ter esse olhar que eu estou trazendo para isso, tentar tirar um pouco o peso das costas do treinador e jogando mais para quem comanda, né? Para quem tem o poder de decisão, a capacidade de decisão. E acho que os profissionais também, quem sou eu para dar conselho para outras categorias tão competentes e que conhecem muito mais de futebol do que eu, mas que talvez mudasse o foco, né? Achar menos que a imprensa é o adversário, que a imprensa está aqui para prejudicar, ou para fazer fofoca, ou para dar audiência, e focar no discurso de vocês, quando é dado a vocês o espaço para, seja num fórum como esse, seja numa coletiva, seja numa entrevista, seja num convite para uma mesa de debate, e tentar focar um pouquinho mais nessa dificuldade que os profissionais têm de lidar com esse comando que é, enfim, absolutamente amador e que funciona na base da emoção. Muito bem, obrigado, Gonzales. Bom, gente, agora nós vamos
misturar um pouquinho esses assuntos que a gente tratou aqui, que os três companheiros trataram, para fazer um debate, todo mundo poder apresentar seu ponto de vista, independentemente de tempo, tentando, claro, ser objetivo por causa do tempo total que nos é destinado. Eu queria abordar um assunto que diz muito respeito aos profissionais de futebol, técnicos, preparadores físicos, fisiologistas, e nós da imprensa, porque eu acho que no momento em que você isola a imprensa do processo do futebol, e eu vejo muitas discussões, por isso que eu aplaudi a decisão do Fernando Pires de trazer a imprensa para esse debate, com vocês, para a gente apresentar a nossa visão. Nós não somos donos da verdade, muitas vezes é contestado, né, nas entrevistas coletivas por alguns treinadores. É verdade, não somos donos da verdade, mas os técnicos também não são. Então a gente precisa debater o assunto, a gente apresentar a visão daqui e vocês apresentarem a visão de lá. E acho que aí você chega a um denominador comum. Então, por exemplo, um dos grandes problemas do futebol brasileiro, nessa relação profissionais de imprensa e profissionais do campo, é a falta de acesso aos profissionais. Nós somos de um tempo em que, como repórteres, a gente entrevistava o preparador físico, entrevistava o médico, entrevistava o fisiologista, criava matérias que eram elucidativas para o dia a dia de todo mundo, e principalmente do nosso ouvinte. Nosso ouvinte é o seu torcedor. Essa é outra coisa que eu não consigo entender, porque é que é considerado que a pergunta seja direcionada do profissional que está perguntando para o profissional que vai responder. Não é. É um anseio que a gente tem que levar para os torcedores, que afinal de contas fazem a razão do futebol. Nós não teríamos os espetáculos de futebol se fossem estádios vazios. Vivemos isso durante a pandemia e foi uma tragédia para todo mundo. Então, queria perguntar e dar a palavra para o Rafael primeiro. Como é que você entende essa coisa da relação hoje mais difícil do profissional de imprensa com o profissional do futebol? Eu peguei o finalzinho disso, né? De fazer a entrevista de vestiário, cabo longo, depois do jogo. Heraldo, companheiros, né, demais presentes aqui. Eu acho que ela é maléfica, né? Eu acho que todo mundo perde com isso. O futebol foi ficando... Você, inclusive, conta muito bem essa história, quando você deu a informação em primeira mão da venda do Zico para a Udinese, né? Por $2 milhões. 2 milhões de dólares hoje vale o lateral direito sub-16 do Bangu, só porque tem 16 anos. O futebol mudou tanto nesses 40 anos, desde que o Zico foi vendido para hoje, que os valores do produto ficaram muito estigmatizados, né? Muito majorados. Então foi se desenvolvendo um elitismo muito grande no futebol. Essa relação ela era benéfica para todo mundo, porque, claro, como toda relação humana, ela tinha seus problemas, mas ela tinha muito mais vantagens para todo mundo do que desvantagens. Hoje, por exemplo, um técnico se escora numa entrevista coletiva, porém, ele não consegue desenvolver com quem está no dia a dia a particularidade de uma relação pessoal que suaviza com a rotina. Muitas vezes, a gente cobria clube e ia viajar com os times, via o treino, entrevistava o técnico no treino, via outro treino, estava no avião com o treinador, estava no hotel com o treinador, e isso vai desenvolvendo uma relação pessoal humana, né? Relação humana, literalmente. Que, claro, tem desgaste, tem problema, não tira isenção de um lado nem de outro, mas que permite que você extraia um conteúdo bom para o torcedor. Aí você tocou no ponto primordial da discussão. A gente hoje, com esse afastamento, com essa falta de acesso, com esse tratamento como se a imprensa fosse uma rival do produto e não pertencente ao produto, a gente tem um afastamento maior do torcedor do dia a dia do seu clube, porque ele não tem acesso às informações, ele se restringe ao consumo dos jogos e dos produtos oficiais e planos do nosso torcedor, ele não tem mais aquela intimidade do dia a dia, o torcedor está menos munido de informação, e no mundo que a gente vive hoje, Geraldo, isso é uma coisa muito maior do que o futebol, tem a ver com a vida, né? que é esse universo das fake news, a ausência dessa relação mais humana e cotidiana entre todos os personagens do futebol, incluindo a imprensa, ela abre brecha para a criação de fake news, de coisas que não são verdadeiras e que vão abastecer o torcedor, que vai ficar numa situação desconfortável de não saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Falta de informação gera especulação. Especulação, é isso. Tubino. Na realidade, Heraldo, companheiros e profissionais, a entrevista que o técnico dá, que o profissional dá,
ela interessa a todo mundo, interessa inclusive a quem está até colaborando com o que o Ricardo falou, como gestor, porque você pode tomar uma medida a partir dessa entrevista que foi concedida. Então é uma informação que às vezes surpreende até mesmo quem está sendo comandado, os próprios jogadores. Então o técnico do Botafogo chega na entrevista coletiva e diz que está entregando o cargo à disposição porque houve o quê? Uma pressão. Ora, que pressão que aconteceu naquela semana? Ele escalou um time reserva do Botafogo para uma competição internacional, que foi a Copa Sul-Americana, perdeu, se respeitou a decisão dele, mesmo não se concordando. A torcida foi até o aeroporto recepcionar o time do Botafogo e não jogou mal contra o Flamengo. Mas ele, técnico do Botafogo, fez determinadas alterações táticas com relação ao time que foram objeto de crítica. E aí não quer que ninguém cobre, que ninguém fale a respeito. Aí entra na questão da falação esportiva que eu falei. Torcedor tem que comentar porque ele é o produto apaixonado pelo futebol. E os profissionais precisam ser claros, explicar a situação real daquilo que foi feito. Então, se explica, se diz o que aconteceu, quem sabe assim se forma um juízo. Então, o que está acontecendo é que, não, fulano de tal não pode fazer esse tipo de pergunta. Pode, ele é um profissional, tanto quanto do outro lado, os dois são profissionais, que precisam informar didaticamente para que o torcedor que consome, hoje, o número de pessoas que tem assinatura de pay-per-view dos jogos do Campeonato Brasileiro é impressionante. Só aqui no nosso país a gente assiste o mundo todo, a Inglaterra, Premier League, a La Liga, até o campeonato russo, onde tem guerra, a gente assiste na televisão, gente. Então, essa relação do que acontece com a informação e com quem direciona a informação é fundamental que continue a existir de forma clara no futebol, que não é um problema que o técnico tem que considerar e que o técnico muitas das vezes considera. Por que eu vou falar isso na entrevista coletiva? Ora. E aí vem mais uma questão que eu já vou passar para o Gonza, Tubino, me permita. Vem aquela questão: as respostas são ruins porque as perguntas são ruins. E aí, Gonza? Bom, aí eu acho que o futebol, ele está inserido dentro da vida do país, enfim, é uma coisa muito mais ampla essa questão do acesso à informação. E mais especificamente dentro disso que o Heraldo propõe, aí a gente já tem um problema da formação dos jornalistas, e é um problema mais profundo que é a educação no nosso país, enfim, a elitização, a falta de aprofundamento nas coisas. E aí a gente teria que fazer aí é um assunto para um fórum de mídia, né? Um assunto que a mídia tem que se autoavaliar e enfim, analisar e ver que caminhos podem tomar. Isso que o Heraldo traz é fato. A falta de preparo de boa parte dos profissionais para, enfim, cobrir um clube ou para cobrir um evento, ela é flagrante. Mas eu acho que a questão ela é mais ampla, porque o que nós temos hoje no mundo é o declínio e a perda de relevância da mídia tradicional, assim como nós temos a perda de relevância dos livros, assim como nós temos a perda de relevância de qualquer tipo de aprofundamento, né? Estou falando de uma maneira geral. Felizmente há nichos de resistência a isso, ainda há muitas pessoas que buscam a qualidade da informação, mas o futebol está inserido nisso. Então, hoje em dia, o que se consome não é muito a produção do time ou de que maneira nós podemos desenvolver melhor o futebol brasileiro. O que se consome é onde é a festa de aniversário do jogador, se
o jogador comprou uma Ferrari, S no treino, um deu soco no outro. Então, é esse tipo de coisa, e isso parte muitas vezes de dentro do clube para fora, exatamente porque a gente não tem esse acesso. Então, eu só para dar um exemplo, hoje em dia, se todos nós aqui, se a gente fosse fazer uma pesquisa, nos dessemos ao trabalho de uma banca de jornal, a gente compraria lá já tem poucos impressos, mas se a gente pegar o jornal, o Globo, o Dia, o Extra, o material de cobertura do Flamengo, por exemplo, é absolutamente igual. Por quê? Porque você só tem uma fonte de informação, que é a entrevista coletiva, e no máximo, uma vez ou outra, você tem ali um furo de reportagem por conta de um repórter mais capacitado que busca uma fonte e consegue uma informação. E se for ver nos programas de televisão, que é onde eu milito, as mesas redondas elas vão de 9 da manhã até meia-noite e se fala a mesma coisa. Aí você reproduz a mesma coletiva, a mesma pessoa falando, ou seja, só tem uma fonte de informação. Isso é muito ruim. Quando eu falei aqui da minha relação com o professor Márcio Meira e com tantos outros jogadores e ex-jogadores de quem eu fiquei amigo, isso é uma consequência. Eu não gostava daquele tempo pela oportunidade que eu tinha de conhecer essas pessoas tão relevantes e tão capacitadas, mas é porque se todo mundo tem acesso, cada um vai ver aquele evento de uma maneira. Então, a cobertura do Jornal do Brasil era de um jeito, a cobertura da Rádio Globo tinha uma outra visão, o Jornal dos Esportes tinha um outro viés, a Rádio CBN faria de um outro jeito. Então quem quisesse se informar, ele tinha todo um manancial. Hoje não tem. Por quê? Porque a gente não tem acesso, os clubes não permitem mais isso. Talvez com a bem intencionada ideia de que quanto mais pessoas você fala, alguém vai acabar falando uma bobagem, ou vai acabar falando alguma coisa prejudicial ao elenco ou ao andamento do trabalho, mas isso é você jogar a água para fora da bacia com o bebê junto, né? Ao fazer isso, você está diminuindo a relevância de quem faz um trabalho sério e está abrindo margem para quem está na sua própria casa, sem ter o menor conhecimento do que está acontecendo dentro do clube, no trabalho ali dos profissionais, e está botando na rede social para milhões de pessoas. Aquela ali passa a ser a verdade, quando muitas vezes ou é uma fake news, e a gente sabe que isso é um problema que transcende de longe o futebol, é do país inteiro, ou uma visão deturpada e com determinado interesse daquela pessoa que está divulgando, porque é ali, né, na internet e nesses sites ou nos influenciadores que as pessoas têm ali onde buscar alguma informação. Muito bem, Goza. Para a gente fechar um tema importante aqui para efeito de debate do futebol brasileiro, que é a proposta do seminário, né, do fórum, que é a questão do calendário. Parece uma coisa que todo mundo sabe que é o grande problema do futebol mundial, mas ninguém consegue resolver, nem a FIFA, nem a Conmebol, nem a UEFA, nem as federações estaduais, ninguém consegue resolver, porque tem sempre um interesse sendo prejudicado. Então, eu, por exemplo, acho que quem sai da Copa Libertadores na primeira fase não pode passar para a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana tem que ser outra competição. Quem sai da Copa do Brasil ou entra na Copa do Brasil na metade da competição, aquele que entrou primeiro está prejudicado e está inchando o calendário. Então, quem é que incha o calendário? Os técnicos, os jogadores, os profissionais de imprensa, os preparadores físicos, todo mundo devia discutir isso. Então, eu queria passar essa bola para você, Rafa. Então, Heraldo, acho que o principal de tudo isso vai acima de todos esses elementos que você listou aí, ranqueou. O conceito de calendário inchado, e aí eu volto a fazer uma comparação que já disseram que não é muito politicamente correta aqui com o cenário que acontece na Europa. Em anos regulares, onde você não tem nem Copa do Mundo nem Eurocopa, os campeonatos nacionais terminam na primeira quinzena de maio, os jogadores entram de férias. Em junho,
Jogos ou não, mescla, mas não há esse debate de calendário. E por que há aqui? Porque conceitualmente, tanto a Conmebol quanto a CBF, em nome de um aumento de número de jogos para poder majorar a precificação do produto, em especial para fora do país, começam essas duas entidades a enfiar a goela abaixo de quem faz o futebol a intenção de que nós temos que ter mais datas preenchidas para fins comerciais. A partir do momento que os clubes são beneficiados por isso, porque isso gera, via de regra, um aumento na precificação do campeonato, aumentam as cotas, então os clubes recebem mais dinheiro. Como tem uma entrada de receita exponencial pelo aumento de jogos, todo mundo que pertence à cadeia é vítima de um processo sobre o qual não teve direito de defender. Ninguém defende isso. Só quem defende isso é quem faz o jogo. Quem dirige as equipes, os clubes e as entidades, se interessa por ter mais dinheiro. E o dinheiro vem porque você tem mais jogos. Então, o problema dessa cadeia está na base da pirâmide. Está ali, ó, CBF, Conmebol, FIFA. E na Europa isso não acontece porque está tudo previamente definido, respeitando toda a natureza de 80 dias de intervalo entre uma temporada e outra. 2 minutos para o Gonza, 2 minutos para o Tubino. Na realidade, o calendário é complicado por uma questão até de adequação. A Europa funciona de uma forma, o Brasil de outra, né? Férias escolares, temperatura, tudo isso. Agora, eu me lembro, quando eu fui repórter setorista do Fluminense, o professor Márcio Meira era o preparador físico, a gente tinha o Bye Bye Brasil, né? Vocês lembram do Bye Bye Brasil? Cansei de fazer. Pois é, eu fui para Ariquemes, Marabá, eu não sei mais aonde, e na Europa você tinha o quê? Na época deles, torneio Tereza Herrera, Copa disso, Copa daquilo. Quer dizer, havia tempo que também não tem mais na Europa. Quer dizer, há um problema de calendário aqui e lá, porque hoje são as Copas, de acordo com todo o nivelamento comercial que o Rafa muito bem disse. Mas isso é uma questão que não tem jeito, porque antes a gente não tinha a cobertura maciça, aí vem a mídia, que hoje tem também de todas as competições, não só do mundo todo, como também aqui do Brasil. Gonzales. Isso para mim fica bastante claro, até dentro daquilo que eu falei anteriormente, de você situar a importância, o tamanho exato que deve ter o campeonato estadual, porque o campeonato estadual ele tem um nível de qualidade em termos de preparação para a temporada muito melhor do que Bye Bye Brasil, muito melhor do que os jogos que o Rafa falou que tem na Europa, os amistosos. Você teria a possibilidade de organizar um campeonato com um nível de exigência, com um nível de competitividade enfim, adequado a um início de temporada, só que isso não é possível porque aqui se você perder o estadual, você está demitido. Eu faço só uma conta, né? Vamos pegar um time, vou pegar um exemplo, o Ceará. O Ceará, no ano passado, ele disputou a competição nacional, campeonato nacional, sul-americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e estadual. 5 competições durante um ano. Na cabeça do torcedor, na cabeça do associado, do grupo político lá do clube, quando você não tem a SAF, o pensamento enviesado é o seguinte: não, 5 competições, uma a gente tem que ganhar. E não é assim. Você tem que combinar com os adversários. Você pode disputar 5 competições e não ganhar nenhuma. E isso não significa que o teu trabalho foi ruim. Só que como é que você vai convencer? Quanto mais campeonatos você vai tendo, como o Flamengo teve 3 competições no início, não, mas não ganhou nenhuma, vamos tirar o treinador. Ele pôr um time de futebol, e vocês profissionais sabem muito bem disso, é possível um time, mesmo de alto rendimento, chegar a uma final, chegar a uma semifinal e não vencer. Só que aqui, volto à questão da falta de convicção e de falta de conhecimento dos dirigentes, de quem manda. Eles acham, eles vão na cabeça do torcedor. 5 competições, tem que ganhar uma. E quando não ganha, aí vai tudo o bom trabalho que fez, toda a preparação que fez o time, de repente, sair de uma Série B para a Série A,
ou chegar numa final de estadual, ou, enfim, ganhar uma Copa do Brasil contra times muito mais bem preparados, tudo isso vai por água abaixo porque ele, das 5 competições, não ganhou nenhum. Cumprimos nossa missão aqui, 1 hora da mesa de debates, Fernando. Tinha outros temas aqui para a gente debater, para a gente discutir, mas infelizmente não vai dar, vai ficar para uma próxima oportunidade, falar sobre o VAR, sobre a SAF versus clube tradicional. Numa próxima oportunidade a gente técnicos estrangeiros versus técnicos brasileiros. Uma série de temas que vocês certamente ao longo do seminário vão poder tratar. Muito obrigado pela atenção, hein? Um abraço a todos. Mais um tema relevante que acabamos de discutir, de ouvir, de debater. Obrigado aos profissionais.